Alguma vez você já estava andando por uma loja de shopping e de repente você entrou numa loja, mas talvez nem tenha se dado conta de o porquê que você entrou nessa loja efetivamente. Às vezes você nem queria comprar nada que tivesse ali dentro. Um dos motivos que podem te levar para dentro de uma loja é com toda certeza o aroma dela. E se você quer fazer exatamente isso na sua loja, no seu negócio, seja lá de qual forma você trabalha, inclusive negócios que são digitais, esse vídeo é para você. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Bezutti, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um canal que foi feito exclusivamente para te ajudar a criar o seu ambiente autorrepresentável e principalmente aproveitar todos os benefícios que a gente tem para te oferecer. Bom, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de negócio é o posicionamento desse negócio, seja no modelo presencial, que aí é realmente você ter uma loja física, ou uma loja online. Tanto para um quanto para outro, você marcar, você tridimensionar a experiência do seu cliente vai fazer total diferença para que esse cliente queira estar ali dentro dessa loja, queira estar com você e principalmente que ele se conecte de alguma forma com a sua loja. Eu já tive situações, já aconteceu algumas vezes, de eu definitivamente escolher sair daquela loja, tá? Porque eu não aguentava o cheiro que estava ali dentro. Por quê? Não é que fosse um cheiro que não me agradava, não é isso. Mas era um cheiro que estava muito forte. Então, assim, a gente tem que ter a percepção de o que é bom, o que é refinado, mas a gente tem que também pensar na intensidade desse aroma. Então eu quero falar com você desde uma ponta até a outra para que você crie a sua identidade olfativa, crie o seu ambiente autorrepresentável de uma maneira muito mais fácil. Então vamos lá, como você vai definir o aroma do seu negócio? Primeira coisa, você tem que conhecer, você tem que ter uma identidade, você tem que se reconhecer, você tem que reconhecer o seu negócio de uma maneira muito clara. Tem que estar muito claro na sua cabeça o que eu quero, o que eu vendo, qual é a experiência que eu passo, o que eu quero que o meu cliente sinta, o que eu quero que ele externalize ali de experiência com o meu produto, com o meu negócio, com a minha loja, com o meu método, enfim, seja lá qual for a sua atuação. Então, em primeiro lugar, você tem que ter clareza no que você faz e no que você vende. Depois disso, para a gente definir realmente qual é o padrão que a gente vai colocar de aroma dentro do seu negócio, e aliás, não é nenhum padrão, qual é o aroma efetivamente, a gente vai analisar algumas coisas que a gente chama de elemento de contato. Por exemplo, o que são elementos de contato dentro de uma loja física? Dentro de uma loja física são os padrões de mobília, por exemplo. Então, imagina que você tem uma loja que tem majoritariamente madeira, né? Então, eu tenho madeira que está aqui, tenho planta que está aqui do meu lado, tenho planta ali em cima. Então, eu tenho elementos que remetem a uma decoração mais retrô. Pode ser que o meu estilo não seja retrô, mas eu tenho a intensidade da madeira dentro do meu negócio. Ou seja, eu tenho já um aspecto de autoridade dentro do meu espaço. Isso vai representar também dentro do seu espaço. Então, por exemplo, imagina que você tem uma loja ultra feminina, cheia de coisas felpudas e tapetes delicados e você venda produtos de preços mais elevados, você atenda públicos A, B, por exemplo. Nesse caso, o seu elemento de contato é justamente toda essa questão de mobília que é muito intensificada pelo felpudo, pelo delicado, pelo macio e tudo mais. Então, esse vai ser o nosso elemento que a gente vai trabalhar para relacionar a sua marca com a experiência e o seu cliente. E aí, a gente vai ter que pensar na sensação. E quando você pensa na sensação, você tem que ser muito objetivo e você precisa ter mais uma vez, muita clareza e muito alinhamento com o seu posicionamento que você escolheu para sua marca. Por exemplo, Melissa, tá? Quando você passa na frente de uma loja da Melissa, você sente aquele cheiro, tá? É um cheiro docinho, é um cheiro que lembra muito um doce, doce mesmo, lembra uma bala. E assim, se você parar para realmente trazer a sinestesia do cheiro para sua cabeça, você vai pensar que é um cheiro rosa, que é um cheiro redondinho, que é um cheiro delicado, que se fosse uma pessoa seria meiga e delicada, enfim. E tudo isso se relaciona com o posicionamento da Melissa
que é um posicionamento bem feminino, bem delicado, bem pontual e principalmente conversa com o produto dela. A maioria não, todos os produtos dela vêm com aquele cheiro. E a forma como ela conduz as propagandas, a forma como ela conduz a entrega do produto dela, a apresentação do produto dela, tudo isso está relacionado a todos os níveis de experiência. Perceba que a experiência do cliente da Melissa é tridimensional. Ele tem a experiência visual, a experiência do tato, que eu esqueci como é que chama, e a experiência olfativa. Então ela sente, então tudo aquilo ali cria uma atmosfera, cria um ambiente para ela que é um ambiente único e é um ambiente marcado pelo aroma da Melissa. Se você sentir esse cheiro em qualquer outro lugar, você vai remeter, você vai lembrar da Melissa, tá? Então é esse o nosso objetivo. Então o que você vai precisar definir? Definiu os seus elementos de contato, que é analisar o seu espaço físico, tá? Definiu isso, você vai definir quais são as sensações que você passa, qual é a experiência que o seu cliente tem. Por exemplo, a Osklen, ela tem um cheiro, quem já passou na frente, quem já comprou algum produto, quem já entrou numa loja da Osklen sabe que o cheiro dela é um cheiro muito próximo de praia. Isso por quê? Porque todo o estilo da Osklen, ele vem ali de uma tendência mais surfista, de uma pegada mais praia mesmo. Então, percebe que tudo se conversa? É exatamente isso que a gente faz quando analisa uma essência para um negócio. E aí depois a gente vai fazer a seleção dos aromas. Nesse caso, geralmente a gente já tem uma percepção de o que vai ser colocado dentro daquele ambiente. Então, imagina que você já tenha, né, o seu contexto inteiro. Geralmente, se você tem, por exemplo, um lugar que seja muito felpudo, que seja muito delicado, que tenha tapetes e tudo mais, a gente já sabe qual é a família olfativa que eu vou colocar ali. Eu já sei qual é a experiência que eu quero passar para aquele cliente e eu vou te dar, por exemplo, 3 sugestões de aroma, tá? E aí o que acontece muitas vezes? A gente manda as 3 criações de aroma e a pessoa fala assim, mas eu não gostei de um ou de outro. Mas isso é ótimo, porque daquelas 3 você tinha que escolher uma, tá? Então é realmente a que você mais gostou. Mas aí pra gente colocar, por exemplo, numa loja feminina, a gente vai colocar um floral, a gente pode colocar um floral amadeirado, que caso você queira ter uma sensação de mais autoridade, uma coisa mais elegante, produto que seja para mulher mais empoderada, a gente vai colocar um floral amadeirado ou um frutal amadeirado. Eu não gosto muito da inclusão dos frutais dentro de lojas, principalmente quando a gente não tem nenhum tipo de degustação, tá? Geralmente os frutais não é uma regra, tá? Mas geralmente os frutais eles estão relacionados um pouco a fatores de degustação. Então, se você tiver alguma inclusão de alguma coisa, aí sim a gente pode colocar. Então, 2 opções, por exemplo, para uma loja como essa que eu tô citando para você desde o início do vídeo. Ou a gente vai colocar um floral, pode colocar um floral amadeirado, mas vai depender de todos os elementos que compõem a sua loja. Ou a gente vai colocar um gourmand, uma coisa mais doce, uma coisa mais caramelizada ali dentro, que é para combinar com o estilo da sua loja. Por isso que a gente vai precisar analisar o estilo. Mas basicamente você já começa a entender como que você vai migrar, tá? Como que você vai realmente colocar esse aroma dentro do seu negócio. Aí depois a gente entra numa fase de teste, tá? É ideal que você faça essa fase de teste, você coloque, por exemplo, um difusor como teste, analise muito bem qual é a reação do seu cliente, para ver se o seu cliente gostou, para ver se o seu cliente se identificou. Geralmente a gente não precisa fazer alterações, tá? Não acontece com frequência, mas existe sim a possibilidade de acontecer essa alteração de aroma. Mas normalmente quando a gente faz a escolha juntos, realmente a gente consegue definir um bom aroma, um aroma que vai combinar perfeitamente com aquele tipo de situação. O cliente teve a reação que você esperava, ele entrou, comentou do aroma, tá gostoso, tá não sei o que, perfeito, acabou. Se o cliente pedir para você vender o aroma para ele, então, melhor ainda. E aí a gente vai entrar num último ponto, que é um ponto de manutenção de intensidade. A manutenção de intensidade é você realmente ter a percepção de que se aquele aroma está muito forte, está muito fraco, se ele está aparecendo ou não.
Porque aí o que acaba acontecendo é um carnaval, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. O aroma ele tem que ser uma coisa que vai acontecer lá no fundo da experiência desse cliente. Da mesma forma, por exemplo, se você entrar numa loja que tem música muito alta, isso vai te incomodar, tá? Então aí, nesse caso, a gente está criando um ruído auditivo, né? Quando você tem uma música alta. Nesse caso, que a gente não pode criar um ruído olfativo. Por quê? Pensa no seu cliente e pensa no seu funcionário ou em você que está ali dentro. Cheiros muito fortes, muito intensos, podem causar dor de cabeça, pode causar alguma dificuldade respiratória, essa pessoa já tem essa dificuldade naturalmente, enfim. Então tem coisas que você vai precisar avaliar. Depois a gente só vai fazer a regulação desse aroma, se ele está muito intenso a gente diminui, se ele estiver muito pequeno a gente intensifica. Feito isso, tá tudo certo. Uma outra coisa que você precisa entender existe o seu funcionário ou você vão acabar tendo o olfato acomodado, tá? Dentro de 5 a 10 dias isso vai acontecer. Ou você ou o seu funcionário vai entrar na loja e vai falar assim, nossa, mas eu não tô sentindo mais. Isso porque já saturou um pouco, né? Não é saturar, né? A gente não fala da saturação, mas a gente fala do olfato acomodado, porque ele já tá, é a mesma coisa de você não sentir o seu próprio cheiro, né? Você não sabe qual cheiro você tem, porque o seu olfato é acomodado com o seu próprio cheiro, tá? Então, quando isso acontece, se você quiser retomar toda essa experiência, o que a gente faz? A gente reseta esse ambiente, tira todos os difusores, abre todas as janelas, desliga todos os ares condicionados e deixa aquele ambiente nesse estado por pelo menos 1 hora. Zerou esse ambiente, a gente conseguiu resetar, aí voltam todos os difusores e todo mundo volta a sentir de novo. Mas, no geral, é dessa forma que a gente faz a aromatização intencional. É a criação do que a gente chama de ambiente autorrepresentável. O ambiente fala por si. Bom, eu espero ter te ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou tirar todas elas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Tchau, tchau!